Deus está em nosso meio. É essa marca que a gente tem que ter presente na nossa vida. Porque isso vai fazer a diferença. Porque nele está a nossa força. Se nós perdermos essa visão de que Deus está em nosso meio, como vamos resistir o dia mau? Aonde vamos tirar força? Por isso que a Escritura, Davi dizia, o Senhor é a minha fortaleza. Sem dúvida alguma, o fundamento de Davi dizer, o Senhor é a minha fortaleza, é porque ele cultivava a presença de Deus. É isso que deve marcar a nossa posição neste mundo, durante a nossa vida. O senso da presença de Deus em nossa vida. Isso vai fazer a diferença. Porque o mundo oferece as suas vozes, o mundo oferece as suas propostas. E nós nos embarcamos nas vozes do mundo, nas muitas vozes do mundo, nas muitas propostas do mundo. E com isso nos afastamos de Deus. Quando isso acontece, nós adquirimos uma visão materialista. Só vemos as coisas materiais à nossa frente. E nos esquecemos de que a nossa índole é também espiritual. Só ficamos no material. Nós esquecemos que nós somos feitos de matéria, mente e espírito. A parte espiritual fica esquecida. E quando o espírito do homem enfraquece, tudo vai para trás, porque Deus deixou o espírito no homem para erguer a mente e erguer o corpo. Por isso que a Escritura vai dizer, é o espírito quem vivifica. Tudo mais é vivificado pelo espírito. E isso Israel tinha dentro deles. Eu tenho uma passagem aqui que mostra, em Josué capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Olha, o senso da presença de Deus no meio de vocês. É esta noção que deve nos dirigir no nosso presente momento. O senso da presença de Deus no nosso meio. É esta noção que deve nos nortear, para que a gente não se perca nos chamados, nas vocações deste mundo. E assim nos deixamos guiar pelas propostas do mundo. O mundo está aí com suas propostas. E quando nos embalamos na proposta do mundo, nós nos esquecemos da proposta de Deus. Nós nos esquecemos que Deus está em nosso meio. Por isso que Jesus Cristo veio e recoloca tudo, dizendo, o reino de Deus é chegado. Esta é a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo, Deus está aqui.
Porque ele olhava para aquele povo de Israel, e aquele povo de Israel, cada um estava seguindo os seus próprios caminhos. Cada um estava objetivando seus próprios planos. Isto é, estavam desarraigados de Deus. Naquele momento histórico, eles não estavam mais presenciando a presença de Deus no meio deles. Cada um estava buscando o seu próprio interesse. Eles não tinham o seu guia na sua frente. Eles não tinham mais a presença de Deus. Varreram a presença de Deus da sua frente. Eles tinham religiosidade. Eram zelosos da sua religião. Mas não cultivavam a presença de Deus na sua vida pessoal. Porque relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, não é relacionamento coletivo. Deus se relaciona com a pessoa. É esta a noção que Jesus Cristo veio trazer. Se você quer conversar com Deus, entra no teu quarto, disse Jesus Cristo. Ali está o lugar da tua intimidade com Deus. Fecha a tua porta para que ninguém te perturbe. E ali você vai no oculto buscar a Deus. E o Deus que está em oculto, ele vai te ver. E quando Deus te ver, logicamente, Deus vai te ouvir. Ele vai atender às suas necessidades. Por isso que Jesus disse: você não sabe que Deus cuida de você? Vocês perderam a noção? Se Ele cuida dos passarinhos, que não trabalham nem fiam, não vai cuidar mais de vocês? Se Ele olha até a folha que cai das árvores, não vai cuidar de vocês? Jesus estava dizendo que aquele povo tinha se separado de Deus. Eram religiosos, zelosos da religião, mas perderam o contato íntimo com Deus, o relacionamento pessoal com Deus. É isso que esta geração tem que pôr presente em sua vida, a busca da presença de Deus. Por isso que hoje, em nossos dias, é tão falado o tema da presença de Deus. Nós temos que colocar isso como a nossa fonte de orientação. Mas é uma presença individual, não é coletiva. Se nós levarmos a presença de Deus para o coletivo, nós vamos cair na mesma situação que Israel. Vamos nos tornar religiosos. Quando Jesus define a busca da presença de Deus, é uma busca de intimidade, é individual, é você e seu Deus. É assim que vamos buscar Deus. Deus não salva rótulos. Deus não salva quatro paredes. Jesus morreu por pessoa. Ele não morreu pelo coletivo. Essa é a maneira de buscar a Deus. É pessoal, não é coletiva. É isso que temos que bater. A presença de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que entrar em contato com Deus. E Jesus disse: o reino de Deus é chegado. E isso está liberado para que busquemos o nosso Deus face a face, como Moisés. Moisés buscou face a face, de tal modo que o rosto de Moisés brilhava. Quando ele veio do Sinai, o rosto dele brilhava. E o povo não aguentava nem olhar para ele. Deus quer que nós sintamos igual a presença dele. E Jesus disse: pregue isso. A
toda geração, a toda tribo, a toda língua. E quando vocês derem esse recado a toda nação, a toda tribo, a toda língua, que o reino de Deus é chegado, virá o fim. E isto é uma mensagem de unificação. Aqui não está se falando em religião. Aqui não está falando em dogmatismo, em doutrinamentos, que são ideias de homens. Mas está se falando na presença do reino de Deus no nosso meio. E Jesus diz: preguem isso, que você pode entrar em contato pessoal com Deus. Por isso que em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no versículo 5, é nos dito que nós somos sacerdotes, lá no versículo 10. Você sabia que você é sacerdote? Você é sacerdote. Esse é o ponto de vista com o qual Deus te vê. Mas se você for olhar pelo ponto de vista da religião, ela vai dizer: você é um leigo. Você é um leigo. Aí está a voz da religião. Ela está te rebaixando. Por quê? Ela quer ficar por cima. A religião quer dominar você. É o domínio da religião. Mas Deus não quer isso. Deus quer ter comunhão com você. E nesse versículo 10 do Apocalipse capítulo 5, você vai ver outra coisa lá no versículo 9. Que Jesus Cristo comprou você para Deus. Que Jesus Cristo colocou você no reino de Deus. O quê? Jesus colocou você no reino de Deus. Esse é um projeto divino. Você não vai para o reino de Deus porque você dá dízimo na tua igreja. Você não vai para o reino de Deus porque você trabalha na tua igreja. Isso não vai te levar para o reino de Deus. Não é porque você está na igreja que você tem a garantia da salvação. Não está escrito em lugar algum que igreja te dá garantia de salvação. Pois nas Escrituras você vê, se você examinar a Escritura: não habitarei mais em quatro paredes. Não habitarei mais em quatro paredes. Daí a pregação de Jesus Cristo: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está mergulhado aqui agora. Nós vivemos mergulhados no reino de Deus. Mas agora, quem nos tirou desta noção bíblica foram os intelectuais. O intelectualismo no meio cristão, que criaram doutrinas, dogmas e nos desviaram da presença de Deus e nos criaram religiões. E nos tornamos religiosos, separados de Deus. Uma sociedade. Religião é uma sociedade. Nós somos society, pertencemos a uma religião. Society. Um bate nas costas do outro, um afaga o ego do outro. Mas Jesus Cristo prega outra coisa. Jesus Cristo prega: o reino de Deus é chegado. Esta é o projeto piloto de Jesus Cristo, que nós propagamos a todo mundo, a toda tribo, a toda raça, a todos os povos, que o reino de Deus é chegado. Isto é, você pode ter comunhão com Deus. Deus está aqui. Quem está separado de Deus é o nosso olhar. É o nosso olhar que nos separa de Deus. Porque nós nos afixamos nas propostas do mundo. Mas Deus está sempre presente. Por isso que a Escritura diz: Deus é fiel. Quem é o lado infiel da balança? Nós. Por quê? Porque olhamos para o mundo. Queremos andar no modismo, nas propostas do mundo, no caminho do mundo. E isso nos encanta. E não damos tempo para Deus. Não damos tempo para Deus. Para Deus vamos dar um minutinho. Deus, nós vamos dar um minutinho para você. É a colher de chá.
É agora, porque eu tenho muita coisa para fazer, Deus, eu estou atarefado. O mundo é mais importante. Com o mundo eu vou ter dinheiro, Deus. Com o mundo eu vou ter prosperidade. É o olhar do filho pródigo. Ele estava acostumado com a situação da vida e da vivência do status quo com o seu pai. Ele ouviu falar de uma cidade maravilhosa em que abria-se oportunidades. Ah, então eu quero ser mais rico que meu pai. E o olhar do filho pródigo desejou as coisas do mundo e abandonou o pai. O resultado nós sabemos. Ele terminou num chiqueiro. O projeto dele terminou num chiqueiro a tal ponto que ele desejava comer as bolotas dos porcos. Aí ele caiu em si. Falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu pai é rico. E eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Sendo que lá os servos do meu pai têm roupa limpa, tem comida, vivem uma vida farta. E eu estou aqui, nessa situação de penúria. Minha roupa está um andracho, é uma pobreza só. Não, para que eu vou viver na pobreza? A pobreza é ruim. Para que eu vou ficar vendo os porcos comer e desejar a comida dos porcos? Sendo que na casa do meu pai, os empregados comem abundância, são bem tratados. Eu vou voltar para a vida do pai. É isso que nós temos que fazer, voltar para Deus. O reino de Deus é chegado, Deus está sempre presente. Quem se afasta de Deus somos nós. Porque os nossos olhares vão para as coisas do mundo. Nós dedicamos para Deus apenas 35 segundos. Quando Deus quer andar conosco. O tempo todo. Quem percebeu isso foi Enoque. Diz as Escrituras que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E Enoque andou tanto com Deus, deu tanto tempo de si para Deus, que Deus o tomou. Enoque não morreu. Olha uma direção aí. Onde a gente pode ver um caminho de como se andar com Deus. E Jesus Cristo disse: quem tem a mim tem o Pai. Olha a forma de a gente andar com Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Verbo divino. Jesus Cristo é a palavra. Então, se nós andarmos com Jesus Cristo, se nós andarmos com a palavra, nós estaremos andando com Deus aqui na terra. O que é que está dizendo? Se queremos andar como Enoque andou com Deus, nós temos que dar tempo para a palavra, andar com a palavra. É isso que Deus quer. Quando você anda com a palavra de Deus, você anda com Deus, você anda com Jesus Cristo. E essa palavra deve ser iluminada pelo Espírito Santo. Você notou a Trindade? Espírito Santo revelando a palavra. E a palavra é Jesus Cristo e Deus está na palavra. Deus está na semente. E se você coloca essa semente dentro de você, você colocou Deus dentro de você. Aí você vira a morada de Deus. Você vira a igreja de Deus. Você descobriu quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é você. A igreja de Deus sou eu. Quando nós abrigamos Deus, nós abrigamos a semente, nós abrigamos a palavra. Quando damos tempo para Deus. Agora a gente pode nos situar. Quanto tempo eu estou dando para Deus? E quanto tempo eu estou dando para as propostas do mundo? Em que lugar eu estou? Com o mundo ou estou com Deus?
Não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Então vamos dar tempo para o Espírito Santo. O nosso guia é o Espírito Santo, ele é o mestre, ele é aquele que nos dirige em toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos dirige em toda a verdade. É o Espírito Santo. E ele está no meio de nós, aqui e agora. Jesus pagou o preço para que o Espírito de Deus baixasse sobre essa terra e nos cobrisse como um manto. É ele quem é o nosso orientador, não é o pastor, não é o sacerdote. Porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, você é sacerdote de Deus. Você está notando a posição que Deus te coloca? Então você, como sacerdote, Deus quer que você dedique tempo para Ele, que você veja que o reino de Deus é chegado. Ele é que vai trazer bênção para você. Ele é que vai trazer prosperidade para você. Deus não quer ver filhos miseráveis. Deus não quer ver filho no chiqueiro. Por isso que o pai acolheu o filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficou revoltado. Como o Senhor acolhe esse ingrato que abandonou o Senhor, que desperdiçou a sua riqueza? E o Senhor acolhe? E o Senhor ainda dá festa para ele, mata boi? E para mim, que fiquei com o Senhor não matou nenhum boi? A resposta do pai foi: filho, você está sempre comigo. Cidade. Você nunca pediu para mim um boi, então eu não matei. Então, meu amigo, se você está sentindo necessidade de uma festa, de um boi, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Você tem que pedir. Isso chama-se determinação. Você tem que determinar. Os discípulos estavam passando, certa feita, uma grande dificuldade. E eles sentiram que ia morrer. Era a tempestade. E fizeram de tudo para pôr o barco no rumo, mas não conseguiam pôr o barco no rumo, porque o vento era adversário. E era forte, e as vagas, as ondas batiam no barco com força e desviaram o barco do rumo. Eles não tinham mais força, embora conhecedores daquele mar. Sabiam como navegar, mas o vento era mais forte, a adversidade era mais forte. Eles olham para Jesus Cristo. Jesus estava dormindo, enquanto eles estavam desesperados e com a perspectiva de morte. Aí Jesus, acordado por eles, deu uma ordem. E sabe o que aconteceu? A adversidade foi embora. O vento forte foi embora. As vagas que batiam forte e desviavam o barco do seu curso foram embora. A pergunta na cabeça dos discípulos: que homem é esse que fala e os ventos atendem, a adversidade vai embora? Aí Jesus falou: homens de pouca fé. Homens de pouca fé, de pequena fé. Por que eles eram de pequena fé? Porque eles não deram ordem. Eles não mostraram seu desejo para